Olá, meus amados, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos chegando até o seu lar, até o seu coração, para trazer-lhes uma palavra de Deus, uma palavra do coração de Deus. Uma palavra que a humanidade precisa ouvir, porque Jesus está voltando e Jesus quer te ver lá no céu com ele. Jesus, ele está voltando, os sinais estão claros de que Jesus está próximo à sua volta a este mundo, e você precisa ouvir a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda o coração do homem, que muda a vida do ser humano, que transforma o homem em uma nova criatura. E eu quero trazer para você, meditar com você, em Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 23, onde diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23, Paulo está escrevendo à igreja, escrevendo aqui, podemos dizer, a toda a humanidade, que todos pecaram, seja homem, seja mulher, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a humanidade precisa de Deus. Quando o homem estava no jardim do Éden, criado pelo Senhor, o homem era filho de Deus. Mas a partir do momento que o homem pecou, o homem foi expulso do jardim, ele se tornou criatura. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não aceitam. Todos dizem serem filhos de Deus, mas a palavra de Deus nos diz, em Marcos, no capítulo de número 16, versículo 15, nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo mandando os discípulos irem por todo o mundo e pregar o Evangelho. Mas nós encontramos aqui em Marcos 16, 15, Jesus dizendo aos discípulos, dizendo o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus aqui usou criatura, toda a humanidade que caiu, que está distante de Deus, o Senhor Jesus Cristo chama de criatura. Todos que pecaram, todos que foram expulsos do jardim por meio de Adão. É bem claro a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus falando. Todos os homens que pecaram contra Deus são criaturas. A partir do momento que o homem ouve a palavra de Deus, que o homem se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus, faz uma aliança com Jesus Cristo, nosso Salvador, a partir daí o homem se torna filho de Deus. Pois a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nos diz em João, no capítulo 1, versículo de número 11, versículo 12, diz assim a Bíblia: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crêem no seu nome. Então nós entendemos aqui pela palavra de Deus, principalmente no versículo 11, que veio para o que era seu. Veio quem? Jesus. Deus, o Pai, enviou Jesus para o seu, para a nação de Israel. Mas eles não reconheceram Jesus como Messias e eles o crucificaram na cruz. Eles não reconheceram Jesus como o enviado de Deus. Mas todos aqueles, eles quem? Os gentios. Todos aqueles que não são judeus, que creram em Jesus, aceitarem Jesus como Salvador, se tornam filhos de Deus. Então o homem só é filho de Deus a partir do momento que ele abandona o pecado, que ele deixa o pecado de lado e se converta ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus por meio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Enquanto ele não tiver uma aliança com Jesus, ele é criatura. Ele só é filho depois que ele fizer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz que em Romanos 3, 23, que nós lemos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o homem está afastado de Deus. O homem ficou distante de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz em Romanos, ainda no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele que aceita Jesus como Salvador, que faz uma aliança com Jesus, ele está pronto a receber
ter, se ele permanecer firme, a vida eterna com o Senhor Deus por meio de Jesus. Mas se ele não passar pelo Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o que restará para ele é a morte eterna, onde o homem será banido para sempre da presença de Deus. Mas hoje é o dia do homem reconhecer que é pecador. Hoje é o dia do homem reconhecer que precisa de Jesus. Hoje é o dia do homem ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje é o dia, portanto, de você fazer esta aliança com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, em João, no capítulo de número 3, versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Portanto, o homem que ainda não fez esta aliança com Deus, aquele que ainda não fez esta aliança com o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, ele está debaixo da ira de Deus. Ele está debaixo desta condenação. Permanece sobre ele a ira de Deus. É por isso que em João 3,16, Jesus diz, Deus falou por meio do Espírito Santo. Jesus relatou esse texto bíblico, João escreveu, melhor dizendo, e ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Faça essa aliança com Deus, meu prezado amigo, para entrar no céu só por meio de Jesus. Não há outro caminho, não existe outro escape, não existe outra porta. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só Jesus pode te proporcionar salvação e vida eterna. Faça esta aliança com Jesus. Faça esta aliança hoje com Deus por meio de Jesus. Faça uma aliança, arrependa dos teus pecados. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Toda a humanidade pecou, toda a humanidade está distante de Deus e precisa de Jesus para poder se salvar. É difícil, é impossível o homem por si próprio se salvar. Ele precisa de Jesus. Só Jesus pode salvar o homem. Só Jesus pode levar o homem ao céu. Tudo está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que não há nenhum outro ar salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. Faça esta aliança enquanto é tempo. Não queira provar uma eternidade sem Deus. Você pode até que nesta terra provar, querer viver sem Deus, mas não queira morrer sem Deus, porque não será bom, será triste o seu fim. Venha hoje para Jesus. Amanhã pode ser muito tarde. Você que ouviu esta palavra, que Deus abençoe o seu coração. Pastor, estou com medo desta palavra. Não precisa ter medo. Basta você se arrepender dos teus pecados. Basta você engatar uma marcha ré na tua vida. Volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor. Tudo neste mundo é ilusão. Tudo é passageiro. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E nós só permaneceremos para sempre se nós fizermos uma aliança com o Senhor. Em Isaías capítulo 59, versículo 1, a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. No versículo 2, a Bíblia diz: porque são as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e vosso Deus. O pecado separou o homem de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sangue lá na cruz do Calvário, derramou para que você, para que eu, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Portanto, meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe. Eu seria o seu inimigo se eu não lhe falasse esta palavra, mas esta palavra é de Deus. Receba, porque é uma orientação de Deus, é o remédio de Deus para o pecado, é o sangue de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe e guarda o seu coração. Vou fazer uma oração por você que nesse instante ouviu a palavra de Deus. Meu querido Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta pessoa que tirou o tempo para ouvir tua palavra. Que o Senhor abençoe esta pessoa, abençoe sua família. Se esta pessoa estiver sofrendo, chorando por motivos emocionais, por problema de saúde, que o Senhor possa visitar agora. Que a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale profundo ao seu coração, seja na vida desta pessoa. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor te guarde hoje e sempre. Amém. Fique com Deus.